como descobrir se as ações de treinamento e desenvolvimento estão gerando os impactos necessários nos colaboradores? E quanto tempo será que demora para esse treinamento realmente mostrar os seus resultados? Vamos falar desse assunto e mensuração de dados no treinamento já, depois da vinheta. Fala T&D, estamos de volta aqui aos estúdios da Bravende, sempre na parceria e ao lado de quem? Igor Coso, a BTD. Bem-vindo e pós-Olimpíadas, hein, pessoal? Opa, tudo bom, Eli? Sempre bom estar aqui. Um assunto super importante para falar sobre dados e informações. E também depois de umas merecidas férias, né? Fui passear um pouco, ver os bastidores dos Jogos Olímpicos como espectador, né? Mas você foi competir? Não dá para competir. Então fui lá assistir. Muito bom. Não vai ser possível. Não vai ser agora. Só faltava, né? Liderar tudo que ele lidera e ainda competir olimpicamente. No momento não, mas vamos ver quais são as medalhas aqui que a gente vai medir nessa mesa hoje, junto com a Vanessa Schrott. É isso, acho que eu acertei aqui o nome incrível que ela já tem. Muito bem-vinda aqui a essa mesa conosco. Pelo convite. E a gente vai falar então de mensuração desse resultado que os nossos treinamentos acabam oferecendo ou não, e como é que a gente faz isso. Vanessa, então uma primeira pergunta, teve algum momento, assim, na sua carreira que foi crucial essa medida do resultado em treinamento? Acho que tem sido. Hoje eu atuo como gerente global de treinamento, então não tô... Eu estava comentando até com o Igor que eu morro de saudade de estar lá, né, na frente de sala. Hoje eu fico nos bastidores, eu crio os conteúdos para os países implementarem, né? E é ainda mais difícil, porque eu preciso convencer o gestor de treinamento do país a mensurar o impacto da iniciativa, do projeto, do programa, para aí eu conseguir também poder demonstrar o impacto da nossa área internacional para o restante da organização, né, para os líderes sêniores. Então, acho que hoje é ainda mais difícil porque eu preciso convencer outros gestores de T&D da importância de mensurar. E acho que dependendo da situação de você tá, no caso agora, no último ano a gente teve um gestor novo, né, responsável pelo pilar de Capabilities and Training, sempre tem um questionamento. Toda vez que você tem um novo gestor, que entra alguém que... E muitas vezes, acho que nos 16 anos de carreira que eu tenho, a maioria dos gestores que cuidou da área não eram pessoas experts em T&D. Então, elas acabam aprendendo com a gente. Então, esses questionamentos, sempre que você tem mudança de liderança, eles são frequentes. Mas hoje, eu acho que é o mais difícil, porque não depende só de mim, né? Eu quero mensurar o que eu faço para poder mostrar para o meu líder. Eu dependo de influenciar outras pessoas para mensurar os programas que a gente lança e aí sim conseguir mostrar isso para os VPs, para as pessoas importantes da empresa. E Vanessa, pensando assim na questão de cuidar de uma cadeia global de treinamento, é um desafio ainda maior, porque às vezes não é uma demanda reconhecida pelos gestores que vão fazer, principalmente pensando em culturas diferentes, né? E às vezes chega um treinamento e fala assim, mas como que mede resultado se ele de repente não é uma dor percebida? Porque normalmente é mais fácil, eu tenho uma dor, aí eu vou fazer um treinamento e se essa dor foi resolvida. Quando eu não tenho consciência dessa dor e chega um treinamento, como que a gente consegue fazer essa? Para o programa de internacional, e aí não só de treinamento, acho que marketing, qualquer estratégia global fazer sentido, se você não alinha com a dor do mercado, não tem sentido nenhum, eles não vão implementar. Então, esse ano veio ainda mais forte a cocriação. Então, os países fazem parte do processo de elaboração do nosso plano de treinamento anual, vamos dizer assim. Então, a gente já está discutindo, na semana que vem a gente apresenta todos os planos para 2025. Então, todo mundo participa dessa construção para que a dor faça sentido, né? E para que a mensuração ocorra. Mas eu acho que é difícil as pessoas elaborarem, internalizarem isso se elas não... sem ver, de fato, algo palpável. Então, acho que foi um processo, né? A gente teve o lançamento de um produto, acho que uns 3 anos atrás. A gente começou a mensurar com os países que lançaram esse produto, a gente fez uma apresentação dos resultados. E aí, acho que vendo os resultados de forma mais tangível, acho que todos os gestores a gente usa isso como argumento para poder convencê-los de mensurar também dentro da sua realidade. Porque pode ser, por exemplo, acabei de fazer também isso agora, a gente lançou o mesmo produto na China e um outro produto no Brasil. O tipo de feedback ou de dado que eu recebi dos 2 países
a trilha é muito parecida, é blended, a gente tem uma linha de raciocínio, né? O conteúdo é bem... O produto é diferente, mas o conteúdo, né? A linha de raciocínio, o processo é o mesmo. Dois, né? Mesma empresa... Os alunos, a audiência pedem coisas completamente diferentes. É muito engraçado. Por quê? Porque às vezes a preferência ou tem especificidades do mercado na China que o Brasil não tem. Né? Às vezes o cliente na China é mais exigente, vai requerer, né, do nosso representante de vendas ali uma expertise técnica maior, e no Brasil talvez a característica seja mais pro relacionamento, tem uma característica diferente. Então, é engraçado, mas eu acho que se a gente não alinha com a necessidade deles, eles não vão fazer. Então, acho que o ponto-chave aí é você conseguir falar a língua, e aí eu, né, como gestora, falar a língua do gerente da China e do gerente do Brasil para conseguir convencê-los de formas diferentes. E o mesmo do gestor na cadeira dele com os líderes, né? Porque talvez o argumento que ele vai usar para uma pessoa de marketing é um, e o argumento para uma pessoa de vendas é outro. Então, ele tem que adaptar. E eu acho que essa foi uma grande aprendizagem minha ao longo desses 2 anos nessa posição, assim. De tentar adaptar, porque também o que eu falava localmente como gerente de T&D era um speech, e agora que eu tô numa outra posição, eu preciso falar uma outra língua. E muitas vezes a gente tem a tendência a falar a mesma língua para qualquer audiência, e não vai funcionar. Isso vale também para quando a gente mensura resultado, né? Porque no final das contas, o que a gente vai fazer lá no final é contar uma história, né? E a história vai ter que estar... vai ter que fazer sentido. Adaptada pro sentido ou pra audiência que você vai passar a informação. Essa questão aí de adequar a linguagem, a gente pensa, né? Se eu só tenho um martelo, tudo é prego. Então, não funciona assim, a gente tem que adequar. Então, já temos uma certeza, né, Igor? Que é preciso medir. Só que daí, na hora de medir, diante dos públicos variados, talvez para um dado seja mais relevante de medir do que para outro. Tem assim, Vanessa, assim, quais são esses princípios fundamentais que precisam ser mensurados sobre esse impacto de T&D? Eu acho que a primeira coisa que foi também uma ficha que caiu para mim foi a customização. A gente olha, sei lá, a maior parte das avaliações de reação no começo da minha carreira, eu começava mesma avaliação para todos os programas, independente da necessidade, do comportamento, do resultado que eu queria ter lá no final. Era a mesma pesquisa para todo mundo. De 2, 3 anos para cá, eu comecei a customizar essas pesquisas. E acho que a dica fundamental é o que você quer que a sua audiência faça diferente e melhor. Como eles estão se comportando hoje? Como você quer que eles se comportem ao final do seu programa? As suas perguntas, a sua pesquisa, independente se ela for de satisfação, de comportamento, elas têm que conduzir esse depara. Você tem que ter muita clareza. E muitas vezes a gente não tem. E aí, acho que o ponto fundamental que eu também aprendi ao longo desse tempo, eu fiz uma formação até estava conversando com você antes de começar, com Kevin Yates, que é o L&D Detective, ano passado. A gente levou também para todos os gestores da organização. E ele falou uma coisa que para mim fez muito sentido, que não adianta a gente tentar mensurar no final. Depois que você já entregou o programa, eu faço a pesquisa e aí... Não, a mensuração do impacto, ela começa desde o levantamento de necessidade, porque são as perguntas, você vai perguntar para o seu principal stakeholder. O que o seu público não faz hoje, o que você quer que ele faça diferente ao final, e pergunta para ele como você acha que eu posso mensurar isso. A gente não faz essas perguntas quando a gente está levantando necessidade. Então, acho que primeiro ponto que eu trouxe, acho que é customização. Então, não adianta, a gente tem que pensar com critério e tempo e com cuidado quais são as perguntas que você quer fazer. Segundo mensurar antes de começar, não adianta eu deixar para mensurar só no final. Acho que é tirar da cabeça dados de LMS, né? Então, quantas pessoas acessaram, quantas horas eu treinei. Quantos usuários foram impactados. É óbvio que isso é importante, mas eu acho que para você mostrar o impacto, você precisa ir além dessas informações básicas. Pode ser que até agora eu nunca tinha sido requisitada a mostrar o impacto da minha organização, porque a minha área globalmente era bem vista, não tinha nenhum desafio.
a partir do momento que talvez a sua organização ela passe por algum tipo de... Uma turbulência, não está tão bem em um vendas. Isso vai ser requerido de você em algum momento. Então, não é porque ninguém te pediu até agora que isso não é importante. Faz parte de você, como um gestor estratégico, ter isso em mente. É fazer com que a mensuração seja parte da governança da sua área. Porque pode ter certeza que em algum momento alguém vai te pedir essa informação. Faça parte da cultura, né? Aquela cultura de olhar e falar, poxa, o que eu tô fazendo tá fazendo sentido? Tá dando resultado? Uma questão que, assim, quando a gente fala de mensuração de resultados, de avaliação, aí vai olhar o ROI e tal, tem uma discussão, assim, que não dá para fazer para todos os programas, né? E aí é selecionar quais são os programas que a gente faz e os que a gente não faz, a gente saber do objetivo daquele programa, a função dele lá. Como que vocês selecionam esses programas ou vocês conseguem mensurar tudo? Já está incorporado numa cultura de mensuração de todos os programas? Como que vocês distribuem essas opções? Eu acho que a gente segue o Kirkpatrick, né? Então, satisfação a gente sempre faz, aprendizagem está muito atrelada ao conhecimento técnico dos produtos que a gente vende. Comportamento vem sendo uma jornada. Então, eu estou nessa organização faz 5 anos e faz 5 anos tem ainda país que é muito resistente, que não quer fazer. Então, a gente vem fazendo aos poucos. Então, para comportamento, a gente tem um assessment de técnica de vendas. Então, a gente tem um score para esse skill e tem um outro assessment para coaching. Também tem um assessment para coaching. Posso te dizer que os 22 países que a gente trabalha fazem? Não. Mas é algo que vem crescendo ao longo do tempo. E agora... É isso, eu acho que tem que começar pelo começo. Não adiantava a gente buscar comprovar resultados se nem as primeiras fases da escada, da jornada estava sendo feita. Então, a gente foi aos poucos. Aí agora a gente está começando com mensuração. Tem alguns projetos que são mais importantes. Então, cultura de coaching é um deles. Onboarding é outro também que a gente está... Desde o ano passado, a gente lançou uma jornada nova. E aí, a gente tem uns KPIs bem fortes. Mas eu posso te dizer que são poucos projetos grandes que a gente vem mensurando. E eu particularmente, eu não gosto da palavra ROI. Porque, para mim, desde que eu iniciei em treinamento, me vem uma só de ver o cálculo, né? Para quem entende, eu vi as palestras da TD muitos anos, vi essa vez de novo. Muitos deles já não falam mais. Mesmo eu vi uma apresentação do Blanchard e do ROI Institute. Os dois já não falam tanto, assim, de ROI. Eles falam ROI. ROI, Se a gente parar pra pensar, lá fica difícil e a maior parte dos gestores de TD vai falar, é impossível fazer, eu não vou mensurar nada. Eu acho que a gente pode tentar fazer... Eu acho que seguir um caminho intermediário que seja mais factível para todo mundo, sabe? Eu gosto também do ROE, que não é o retorno no investimento, é o retorno da expectativa, né? Qual que é a sua expectativa naquela ação? Por isso que você discutir com o seu gestor, né? Com o stakeholder, com a área de negócio, com quem você está construindo o programa, onde você está e onde você espera que essas pessoas estejam. Porque é aí que você determina o ROE. Né? Se você não tem clareza, fica difícil. Eu posso dar um exemplo agora. Estou implementando um programa de treinamento para essas pessoas, para os 22 gerentes de treinamento. E aí, a discussão era um programa para falar sobre gestão de stakeholders, sobre facilitação de programas comerciais, tipo Business Acumen. E o terceiro era de dashboard, exatamente o tema que a gente está falando hoje. Então, é um programa que vão ter conteúdos online, ao vivo. E a gente tava difícil porque é soft skill, é mais difícil. Não é um conteúdo que você tem de prateleira, então a gente teve que construir do zero com a consultoria. Enquanto eu não parei para sentar e discutir com a minha gestora onde os gerentes de treinamento estão hoje. Em cada um desses tópicos. Onde eu quero que eles estejam, onde você espera que eles estejam. Eu não consegui sair do lugar. Aí, depois que a gente conseguiu amarrar quais eram, de fato, as expectativas, aí a gente conseguiu desenhar o projeto, porque... Tava claro, mas demora um tempão, né? Foram mais de 2 horas de brainstorm com ela. E é muitas vezes o que eu sei, porque eu já estive na cadeira. Eu como gerente de treinamento, eu preciso, né, rodar 20 mil pratinhos e
acabo fazendo escolhas. Mas talvez a gente tá deixando esse pratinho da mensuração cair, não deveria ser esse que deveria cair. Né? Tem outros menos estratégicos, talvez a gente possa deixar de fazer para poder colocar esforço nisso, que eu acho que é fundamental. É que demanda um esforço muito concentrado para buscar esses dados, para escolher quais são os dados, quais são as informações e como que a gente vai apresentar isso, né? Tem uma questão da expectativa que a gente precisa medir antes e também depois de fazê-los visualizar que aquela expectativa que eles tinham esperado ou medido ali no início também foi atendida. Sim. Porque senão vem aquela lista de expectativa e depois se no final você não faz aquelas pessoas visualizarem o quanto elas andaram, capaz de daí não dar também essa devida importância a esse treinamento que foi oferecido. Perfeito. Então você precisa medir a expectativa e depois fazê-los visualizar o caminho que eles percorreram. E tem mais um ponto também que eu queria que você trouxesse aqui. Tem sim ali alguma mudança ou expectativa que foi atendida ao final do treinamento, que aí é aquele momento do flow. Acabei de participar de um programa de treinamento, mas tem também comportamentos e habilidades que não são absorvidas perfeitamente ao final de um treinamento. Tem um tempo de aplicabilidade para a pessoa falar, eu cheguei neste lugar. Como é que faz essa medição depois? Depois de quanto tempo? Que tipo de medição se faz depois para lembrar? Sabe aquele treinamento que você fez lá em fevereiro? Olha, você está colhendo agora, porque é uma sementinha que você plantou. Como é que você tem feito no seu dia a dia? Eu tenho 2 exemplos, esses de lançamento de produto. Então, o que eu sugeri para os gerentes fazerem, eles fizeram. Foi, antes de começar a jornada, você mede. Aí, eles estipularam nível de confiança para alguns tópicos específicos. Então, perfil de paciente daquele produto, mensagem-chave, alguns itens que para aquele lançamento era importante. Então, de novo, customizado. Eles fizeram antes de lançar a jornada. Teve uma jornada à distância. Mediram logo depois do final da jornada. Teve um encontro presencial de 3 dias. Com roleplay, mediram depois do roleplay. E depois de 3 e 6 meses. Então, 3 meses depois, até para mensurar o acompanhamento do gestor. Porque a gente sabe que depois que você tem qualquer iniciativa de treinamento, 85% se perde se você não tiver acompanhamento do líder. Então, 3 meses até para ver como está sendo o acompanhamento desses líderes, desses gestores. E 6 meses. Esse é um exemplo de um lançamento de produto. Para onboarding, a gente fez a mesma coisa. Então, nesse, a gente não necessariamente fez a pesquisa pré, mas a gente fez logo depois da trilha online. Teve encontro presencial, depois o presencial, e de 3 a 6 meses. Então, é isso. Demanda tempo também. Você vai precisar de tempo para ir conseguir. Então, eu já consigo mensurar o de onboarding, eu já consegui fazer a pesquisa com Londres e com o time do Brasil. E aí, nos próximos meses, eu vou ter mais resultados, vou conseguir fazer pesquisa com outros países, mas é assim que a gente tem feito. É um projeto de longo prazo, né? Não é uma coisa que assim, deixa eu sair medindo resultados a partir da semana que vem. A gente precisa criar essa cultura, né? E tem uma coisa interessante da expectativa, né? A hora que a gente vai analisar a expectativa dos gestores, às vezes a expectativa, a gente precisa dar uma calibrada para entender a real expectativa deles, né? Minha expectativa é fazer um treinamento de team building. Tá, não é bem essa a expectativa. A pergunta tem que ser muito focada em comportamento observável, Exato. né? Não só, porque senão... Você vai contratar um treinamento, faz três opções, tá com treinamento team building. E aí, o pessoal tá mais entrosado? Não era bem isso que ele tava buscando, eram outras coisas, tem conflitos internos, tem questão de liderança. Enquanto profissional de treinamento, fazer esse diagnóstico mais preciso, gastar esse tempo de sentar e entender as dores, entender o que está acontecendo, chamar para sentar é super importante, né? Também, de novo, voltando a essa formação da Land Detective, ele faz uma provocação com 9 perguntas. E elas, na verdade, grande parte delas tem a ver com performance de negócio, não necessariamente com o treinamento que você vai implementar. Então, ele pergunta, qual é o seu objetivo de negócio? Como você acha que as pessoas, né, que estão na organização, qual o gap que você vê hoje? Então, eu acho bacana, porque, às vezes, nesse diagnóstico, você também vai ver que não é um treinamento. A solução adequada para essa necessidade desse seu cliente. Então, acho que isso que você trouxe é fundamental. Porque
é no começo, é no diagnóstico que tudo começa. E ter coragem de chegar e falar assim, olha, não é treinamento de team building que você vai precisar. Você precisa de um treinamento de liderança, primeiro. Sem dúvida. Que tá... mas eu não preciso, eu tô bem. O que você quer que eu mude? Então, é ter essa... preciso essa muita conversa, coragem. É um e desafio. até um desenho de processo, de repente. Não é team building, seu processo tá bagunçado, não é nem claro para o seu time. Então, a gente precisa desenhar de novo o processo e depois dar um treinamento de processo. Claro. De repente, é isso e tá focando no engajamento. Mas também. isso demanda essa confiança do profissional de treinamento de fazer essa análise, fazer esse diagnóstico e peitar isso, né? E peitar isso. A segurança, né? Quando a gente fala também em treinamento, tem essa questão de a gente já entendeu. Tá bom, precisa medir. Preciso ser protagonista nessa medição, primeirar, porque ninguém me cobrou, mas uma hora vão me cobrar. Só que depois, tá bom, eu tô medindo ok, Vanessa, tô fazendo tudo. Meço antes, durante, depois. Guardo os dados? Fica ali no seu mundinho, dentro do seu time de T&D? Como é que faz para usar esses dados para ser estratégico Eu acho que esse é o principal ponto, que é o que a gente está vendo agora. Eu vejo que tem vários países que têm uma boa mensuração, mas eles não têm a coragem ou a proatividade para mostrar esses dados e levar, de novo, não é o dado pelo dado, é a história que essa informação está te contando. Então, eu vejo muitos já coletando, mas não conseguem fazer a conexão entre as informações. Então, o que o dado de onboarding me mostra? O que o dado de aprendizagem me mostra? O que o dado de venda me mostra? Quando eu coloco todas essas informações juntas, que informação, qual insight eu posso ter? Porque não é só mostrar, olha, a nota na avaliação foi 9. A nota... Tem um caso de um dos países que eu acho super interessante, que eles estavam com as notas super altas. E aí, você vê que a performance do país não tá tão boa. E aí, você começa a pensar, tem alguma coisa errada. O processo de mensuração talvez esteja enviesado, né? Vamos ajustar a calibração do acesso. O que a gente vai fazer? E aí, a gente, no onboarding, a gente viu que a nota das pessoas que estavam entrando estava bem baixa. A gente tem um target já de soft skill, vamos pôr, de 2,5. As pessoas estavam em 2. Quem avaliou essas pessoas eram só a equipe de treinamento e um consultor. Então, a calibração estava redonda. Eram pessoas que estavam com a régua correta. Quando você partia para o grupo maior de gestores, as notas sempre eram altas. Então, onde estava a questão? A questão estava no gestor. Talvez o que o ótimo, né, significa para esse grupo de gestores, a gente precisa calibrar melhor. Isso não é o ótimo, né? Então, só que é isso, você precisa olhar os dados isoladamente. As próprias pessoas do país não tinham visto. Elas me mandaram informação, eu olhei e falei, olha, curioso isso. Aí você cruza com dado de coaching. Os acompanhamentos de coaching eram muito baixos nesse país. É esse tipo de conexão para você conseguir sugerir para sua liderança sênior algum approach, algum caminho, alguma... Nem que seja uma red flag, né? Olha, acho que a gente tem que olhar um pouco para isso com mais cuidado. É o que eu sinto falta. Mas de novo, é algo que a gente, enquanto área também global, está começando agora. Uhum. Então, semana passada, a gente fez um dashboard para o time global, por país, com todas essas informações. E demorou 7 meses para a gente fazer. E isso construir para poder apresentar. De onboarding também, a gente está ainda nas vias de lançar. Mas eu acho que é isso, a gente já coletava, mas a gente ainda tinha oportunidade para como vender essa história para a liderança sênior. E leva tempo, né? Mas eu acho que esse é fundamental. Mas, de novo, acho que a gente precisa começar do começo. Primeiro, começa a mensurar alguma coisa, né? Depois vai aumentando. Vai juntando esses dados, né? Até você conseguir contar uma história um pouco mais robusta. Mas eu concordo plenamente com você. Acho que, tanto que nesse programa que eu tô comentando com vocês, a parte, né, o tópico final do programa é storytelling com data, com dado, porque as pessoas têm dificuldade de contar histórias com as informações que elas coletam,
né? E essa questão de esse tempo que demora para vocês perceberem o tempo, o acesso de conteúdo e na performance de análise dos gestores para depois falar assim, puxa, o tempo de coaching tá baixo e saber que a relação impactava o dado de performance que vocês estavam buscando, levou um tempo. É claro. E a partir de agora vocês têm essa experiência de conseguir correlacionar esses dados, né? E acho que é o caminho. É começar a criar, colocar na parede, analisar os dados, ver os impactos e vai realimentando isso o tempo todo. E acho que a forma, o formato que você apresenta mostra essa informação é fundamental. Sim. Porque a gente demorou tanto tempo assim, porque a gente estava tentando achar um formato. A gente lançou também o dashboard de coaching faz pouco tempo, que é uma one page, um infográfico visual. Eu acho que é algo que a gente tem que pegar dos marqueteiros, né? Talvez a gente seja pouco marqueteiro na hora de passar as informações. E é um exercício meu individual também, sabe? De tentar passar essa informação visualmente de uma forma mais atrativa para os diretores, né, da organização. Mais ou menos como um perfume, né? Você não vê um perfume muito bom sendo vendido numa garrafinha plástica. E não é. Você vai vender de verdade, talvez num frasco até menor. As informações que você tem, talvez não precisa ser tudo. Pode ser fracionado, pequeno, mas numa embalagem que realmente vai fazer sentido para ser visual, para ser mais aplicável. Essa relação, só para te interromper um pouquinho, ser mais marqueteiro, eu acho fundamental. A gente conversa bastante, o marketing gosta, puxa, fizemos um investimento em AdWords, em campanhas, não sei o quê, aumentamos as vendas em 20%. Pô, não foi só o marketing que fez isso, né? Vamos puxar um pouco da nossa... se o cara não tivesse treinado, não ia subir esses 20%. A gente precisa também mostrar o nosso valor, né? Concordo. Usar isso fazer o marketing do nosso trabalho. E até nesse aspecto eu fico pensando também numa medição que talvez a gente não olhe, mas que a gente poderia fazer, no sentido quanto tempo essa pessoa demoraria para chegar nesse nível de excelência sem treinamento. Porque daí eu acho que muda a conversa. Porque falar, nós estamos oferecendo esse onboarding, esse treinamento técnico, esse treinamento de comportamento, medindo a expectativa, depois medindo quanto passou. Há 10 anos, quando a gente não fazia nenhum treinamento, 15, 20, 30 anos, quanto tempo demorava para um profissional de verdade se sentir mais seguro ou especialista preparado para entregar? Poxa, demorava 3 anos e meio. Hoje, no cenário 2024, a gente pode ter um profissional que entra na empresa e vai demorar 4 anos, 2 anos, 1 ano e meio para ele estar preparado para atender? A gente não tem mais esse tempo. Então, é por isso que a gente precisa treinar. Então, é possível medir quanto tempo que demoraria para a pessoa estar preparada sem ter o treinamento? Eu acho que sim. A gente começou a ver isso também faz pouco tempo, que é esse de soft skills. A gente começou a separar a informação por tempo de casa. Então, um cara que tinha 1 ano, qual que era a nota dele? 2 anos de empresa, 3. Então, o que a gente percebeu é que a pessoa, a partir de 2 anos, ela já começava a performar num nível de proficiência que a gente julgava adequado. E essa sua fala é perfeita, porque tem alguns países que têm um turnover altíssimo, e eu costumo dizer, o resultado, considerando esse turnover, está fantástico. Imagina se a gente não tivesse preparado esses novos da forma como preparamos para poder atingir, né, para poder performar do jeito que a gente imagina. Então, eu acho que tem como, mas de novo, você tem que... a gente só consegue quebrar por tempo de casa porque a gente está medindo alguma coisa. E ter as referências do que a gente vai estar medindo, né? A gente discutiu, é isso. Para soft skill, é isso. Foi uma discussão enorme. É 2,5, porque a nossa escala é de 0 a 4, né? 0 é não performa, 1 é básico, 2 é proficiente, 4 é master. Então, 2,5 é o que a gente espera de alguém ao final do onboarding, minimamente, porque a gente sabe que a pessoa acabou de chegar na organização, ela não vai estar performando da forma como a gente imagina. Mas leva um tempo. Isso para essa minha amostra, para esse meu mercado. Pode ser que para cada... Depende, acho que, da complexidade da organização. Depende do tema que você está falando. Eu acho que são muitas variáveis. Eu não, acho que é difícil a gente estipular uma
métrica, um tempo para qualquer mercado, qualquer situação. Acho que você precisa entender, porque no caso da minha organização é venda direta, então tem toda a questão de supply, de entrega, de sistema, de pedido, que é complexo, né? Diferente de outros mercados, onde talvez um profissional tenha menos variáveis, menos conteúdo, áreas que ele precisa entender. Então, talvez para a complexidade da minha organização seja de 1 a 2 anos. Para outra organização seja 6 meses. Acho que depende muito de cada cenário. As fórmulas funcionam para sua organização. As fórmulas que você desenhou. E talvez em outras, com certeza vai precisar fazer algum tipo de adaptação. Exato, exato. Cada vez mais customizado, né? Exato. Vanessa, tem outro aspecto que a gente tá falando aqui desde o início, que é a questão da energia, do tempo, da estratégia, e para isso, de verdade, consome nossos profissionais pensando nessa complexidade toda. Só que daí, a hora que a TID vai mostrar lá os programas de treinamento, a pergunta é, quanto tempo vai tirar minha equipe para poder ser treinada? Vão ser 3 horas, 6 horas, 8 horas, tá. Pra gente de verdade gerar o impacto, você tá me dizendo aqui, trazendo que a gente precisa dedicar muita energia. Esse impacto tá relacionado ao quanto de tempo que eu passo afiando esse machado antes de começar a cortar a árvore? Eu acho que sim. A gente fez uma pesquisa também foi uma das primeiras coisas que a gente mensurou quando, num desses lançamentos de produto há uns 2, 3 anos atrás. A gente perguntou, claro que eu dou uma sugestão e cada país seleciona o formato que ele quer seguir. Ele pode seguir ipsis literis a nossa sugestão de abordagem ou ele pode adaptar. Então, tiveram países que escolheram fazer a trilha super curtinha, muito rápida, porque não tinha tempo para tirar as pessoas da frente do cliente. E tiveram países que seguiram ipsis literis a nossa recomendação, que na época eram 3 semanas, era uma jornada blended, tinha workshops presenciais, tinha e-learning, tinha animação, tinha vídeo, enfim. Vários formatos diferentes com tempo de qualidade para a pessoa poder absorver aquele conteúdo. E aí a gente mensurou. As pessoas... Os países que escolheram fazer tudo corrido, apertadinho, rápido, porque não dava para tirar muito tempo do campo, a nota de confiança deles era 50%, de satisfação era 50% e 69% de confiança. Quando a gente comparava com um grupo que teve esse tempo de qualidade, foi para 80% de satisfação e 83% de confiança, quase 30% de diferença entre um grupo e outro. Então, acho que um ponto que para mim é importante é tempo de qualidade. Perfeito. Mais do que, acho que quantidade de horas e tudo mais, você dar um tempo de qualidade adequado para a proposta que você está trazendo e vai ser de acordo com a necessidade que você tem. E o segundo é formato. Eu também acredito muito que diferentes formatos também aceleram a aprendizagem, que foi o que a gente viu. Tem muitos países ainda que falam, não, é só o presencial, não preciso de um pré-work, não preciso de um exercício anterior, um exercício, né, um pós-work para fazer o meu plano dar certo. E, pelo menos nessa experiência que a gente teve mensurando, a gente viu que não é assim. A maioria das pessoas, elas têm um nível de confiança maior, uma satisfação maior e conseguem, de fato, trazer o resultado que o negócio espera quando elas têm tempo de qualidade. E aí, a gente mensurou também um programa de onboarding. O time do Japão costumava fazer o onboarding só em planilhas de Excel, mandava os vídeos, era um formato diferente. A gente conseguiu lançar o LMS lá e lançar a jornada blended. Também teve 20% maior nível de confiança deles, principalmente nos temas relacionados à concorrência, à diferenciação de mercado. Então, voltando à sua pergunta, me fala se eu respondi o que você respondeu, tempo de qualidade. Estava pensando, eu acho que é tempo de qualidade e diversidade de formato, né? Que tem a ver com essa preparação que você falou. Não é só o workshop ou o treinamento lá em loco, seja ao vivo ou virtual, enfim. Mas é o quanto que você conecta os pontos para que a jornada seja completa. A gente tem um dilema, a BTD tem a pesquisa anual dos indicadores de treinamento. Só que a gente analisa
dados estatísticos gerais da área de treinamento. A quantidade de horas de treinamento. A gente não mede a qualidade dessas horas, porque aí é muito particular de cada organização, o tempo, assim. E às vezes tem nos nossos grupos, nos nossos workshops, as discussões. Fala assim, puxa, eu tô treinando muito ou pouco? Se a média de horas é 35 horas, eu tô treinando 40, mas isso tá bom ou pouco? Olha, é uma referência. Se vai tá bom ou pouco, é para você que vai ter que entender a qualidade dessas horas e o seu objetivo, as suas expectativas, né? Com esses treinamentos, com essas 40 horas. Então, a gente tem sempre essa discussão. O quão importante é ainda medir as horas de treinamento? Eu acho super importante continuar medindo, mas talvez o que vai mudar é assim, tá? Para cada hora de treinamento, quanto tempo você passa planejando, pensando, criando a proposta, pensando na aprendizagem da pessoa para que essa hora de treinamento seja impactante. Então, não necessariamente é só aumentar a quantidade de hora, mas que ela seja mais impactante para a pessoa. Até porque a gente tem aprendizagem informal também, né? Tem outros recursos, por exemplo, no onboard a gente tem mentoring, tem a pessoa sair, acompanhar uma outra pessoa. Talvez não entre nem nessa carga horária de horas de treinamento, porque ele tá numa caixinha de aprendizagem informal. Mas isso não quer dizer... 70, 20, 10, a gente tá olhando só os 10, né? A gente não tá olhando a aprendizagem inteira. Então, acho que a mensuração da quantidade de horas, ela é míope nesse sentido, porque talvez você esteja olhando um formato, né? Um formato só. E hoje a gente sabe que existem vários, né? Então, talvez a ideia é que não você... A gente é sempre excludente, né? Ou, não, é calcular a hora para você ver, né, aprendizagem formal, mas também criar métodos ou criar formas de você mensurar outras iniciativas que você tem. De estimular, né? Primeiro, acho que antes de mensurar, a gente tem que estimular essas horas de aprendizagem, o tal do lifelong learning. Precisa ser estimulado, precisa criar essa cultura de aprendizagem dentro da organização. Acho que esse é o grande objetivo dos profissionais hoje na área de treinamento. Meu sonho é não perguntarem. Exato. Não vou tirar a pessoa da frente do cliente, eu não vou parar meu time para fazer. Meu sonho é que isso pare de acontecer. E até porque profissionais mais bem treinados também vão, na troca, no cafezinho, também treinar melhor nesse social learning outra pessoa. Porque daí a conversa não vai ser tão rasa, ela vai ser mais profunda, das boas práticas, do que eu fiz no cliente, isso já gera uma aprendizagem. Estamos caminhando para o final. Mas já. Já. Passou muito rápido. Já, super rápido. Por curiosidade, que eu acho que quem está assistindo vai se perguntar isso, quais são esses números? Assim, você falou países, você falou grupo do pessoal de treinamento e desenvolvimento. Conta para nós, o nosso grupo está em X países, são tantos colaboradores, tem tantas pessoas atuando em treinamento e desenvolvimento. Só no geral, para a gente ir para a pergunta que te pega profundo. São 22 países. Acho que agora a gente deve ter uns 30 gestores de treinamento, porque na China é muito grande. Então, não é um por país, então tem várias pessoas lá. E de colaboradores que a gente treina, acho que já uma vez não, né? Fui responsável por uma gamificação global, mais de 1.500 pessoas jogando ao mesmo tempo. Uau. Então... complexo, é um bom número. Dá uma diversão boa. Dá. Igual você no CBTD, né? Isso aí. Com 7 mil pessoas ao mesmo tempo. Dá pra brincar. Dá. Bom, falando sobre diversão, o que não é óbvio sobre a Vanessa? O que não é óbvio sobre mim? Isso, a gente quer saber. Eu acho que o que não é óbvio é a curiosidade. Eu acho que a gente olhar as informações que a gente tem, os dados que a gente tem dentro da nossa organização e desafiar isso sempre que possível. Não seguir no piloto automático. Acho que a coisa mais triste que a gente tem enquanto profissional é você perder a vivacidade, a vontade de fazer aquilo acontecer e de mudar, de fato, a aprendizagem, a vida das pessoas. Então, acho que se tem uma coisa que acho que faz os profissionais serem diferenciados é curiosidade. Acho que tem tudo a ver com o tema de mensuração de impacto, né? Se você não é curioso para entender os porquês por trás da informação, dificilmente você vai chegar em algum lugar. Então, acho que manter essa curiosidade viva é... Pergunte, sempre pergunte. O combustível da aprendizagem é a curiosidade. É a curiosidade. Para acabar, momento T&D, toma e devolve. A gente fala uma expressão e você responde assim, uma palavra, uma frase curta. Meu Deus. É rápido, tá bom? Tá.
Momento TID, engajamento dos colaboradores. Clima organizacional. Personalização do treinamento. Diversidade de conteúdo. Universidade corporativa. Essencial. Perfeito. Ótimo. Acabamos. Falamos de Foi mensuração. rápida. Nossa, eu fiquei tensa. Não é rápido? Deu uma atenção? Deu uma atenção. Foi sim. Mas você foi muito rápida. Obrigada por ter obrigada vindo, a vocês Vanessa. Obrigado, pelo convite. Vanessa. Passou muito rápido. Sim. Passa rápido e espero que... E tenho certeza que a gente vai tocar muitos dos nossos espectadores aí para mexer e serem mais estratégicos com seus dados, com suas Perfeito. aprendizagens. Se quem quiser me conectar, tem meu nome com meu sobrenome difícil, né? Aí Schratt. para vocês conseguirem me achar, só mandarem um oi que eu tô à disposição pra gente bater um papo. Aonde te acha? No LinkedIn? No LinkedIn e também no Instagram, né? Em todas as redes. Então, Vanessa Schratt, gente, é S-H-R-S-C-H. Ou o link da Strategy, né? Também, Isso. que é STRATD. Aí é fácil também achar. Muito bom. Obrigado, Vanessa. Muito obrigada. Obrigado, Igor, Vanessa. mais uma vez. E você que tá por aí, clica no sininho, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. E olha só, realmente vá medir os seus dados, tá? E depois de medir, passa pro pessoal, divulga, tudo bem? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.